Olá, muito obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar aqui no Diário do Brasil TV, Prevê, e também a série Prefeitas e Prefeitos dentro do programa Viva o Voto, que é uma proposta inédita, pioneira na TV brasileira, na TV regional, que se coloca com o objetivo de trazer até aqui, Bauru, nossa sede, as prefeitas e os prefeitos da grande região central de São Paulo, para que elas possam e eles possam colocar com os nossos jornalistas hoje, o José Eduardo Mantini e a Camila Fernandes, recebendo inclusive o prefeito Ricardo Salaro, prefeito de São Manuel, cidade vizinha, cidade muito tradicional aqui e relevante na nossa história, terra do governador Adhemar de Barros, não sei se nascido lá, mas que teve uma grande propriedade lá, interagiu com a cidade durante muito tempo, no outro político, João Melão, de um grande comunicador, o Emílio Zurita, que parece que nasceu lá, mas se formou aqui, e estudou junto com outro são manuelense que é muito querido em Bauru, que é o João Carlos do Amaral, que esteve comigo durante muitos anos nos nossos eventos, nos veículos de comunicação que eu liderei, e até hoje continua aqui, próximo a nós e muito querido em Bauru. Hoje, o Ricardo vai poder conversar com os nossos jornalistas, como as demais prefeitas e prefeitos vieram fazer uma avaliação da sua atual gestão já no 4º ano, próximo do início das campanhas políticas. Muitos concorrerão à reeleição, outros indicarão os seus sucessores, e outros provavelmente podem seguir caminhos, até buscando continuidade em outros cargos, como deputados federais, estaduais, nos anos seguintes aqui. Importante para nós é que a gente possa oferecer a essas lideranças da nossa cidade e região essa oportunidade de fazer uma autocrítica, de fazer uma avaliação do que fizeram, do que gostariam de ter feito, do que foi possível, do que não foi possível, e que a gente também compartilhe isso com todos, com essa tranquilidade, com esse tempo necessário, porque não é um programa de debate, é um programa de conhecimento, é um programa de questionamentos responsáveis, consequentes, para que a gente possa ter, então, o esclarecimento e essa documentação que ficará tanto no presente, mas como um arquivo histórico à disposição das gerações futuras. Muito obrigado e viva o voto. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Viva o Voto, dando sequência à temporada de entrevistas com prefeitas e prefeitos da nossa região. Eu, Camila Fernandes, estou acompanhada do jornalista José Eduardo Mantini, recebendo nesta edição o prefeito do município de São Manuel, Ricardo Salaro Neto, do PSD. Ele que está em seu 2º mandato como prefeito, sendo reeleito em 2020, quando obteve o equivalente a 52,94% dos votos válidos na eleição. Mas antes da gente prosseguir a conversa, vamos conferir alguns detalhes sobre o município de São Manuel. Fundada em 17 de junho de 1870, o município de São Manuel está na região central do estado, a 263 quilômetros da capital paulista. As principais vias de acesso rodoviário à cidade são a rodovia Marechal Rondon, com ligação a Areiópolis e Botucatu, rodovia Geraldo de Barros, que leva a Santa Maria da Serra, SP-251, com acesso a Pratânia, e rodovia João Melão, com acesso a Igaraçu do Tietê e a rodovia Castelo Branco. Segundo o último censo do IBGE, em 2022, a população da cidade era de 37.289 são-manuelenses, uma diminuição de mais de 2% com relação ao censo anterior, de 2010. Distribuídas em uma área de 650 km², levando a uma densidade demográfica superior a 57 habitantes por quilômetro quadrado. Ao todo, 51% da população é composta por mulheres e 49% por homens. A principal faixa etária dos munícipes está entre os 40 e 49 anos, representando mais de 15% da população. Os rios que passam por São Manuel são o Rio Claro, Rio Capivara e Rio Araquá, todos afluentes do Rio Tietê. Dados de 2021 do IBGE apontam o PIB per capita de São Manuel em R$ 32.463,
havendo como destaque a agroindústria da cana-de-açúcar. Conferimos então as informações sobre São Manuel. Agora sim, Ricardo, obrigada pela presença nessa temporada do Viva o Voto com prefeitas e prefeitos da nossa região. Muito obrigado, Camila e Amantini, pela oportunidade que nos dão de estar aqui na TV para poder conversar um pouquinho sobre a nossa querida São Manuel, para falarmos um pouco de gestão, prestar contas e também falarmos um pouco de política. Obrigado, Ricardo, por ter aceito o nosso convite. Em nome da direção da Diário do Brasil, TV Prevê, a gente agradece. São Manuel é uma cidade importante no contexto da nossa região central aqui. Obviamente que você vai prestar grandes serviços, esclarecimentos e também prestar contas à população de São Manuel e também, obviamente, aproveitar aí a oportunidade para que as pessoas que pretendam se candidatar nas eleições desse ano aproveitem aí os bons exemplos da sua gestão, você que veio inclusive da iniciativa privada, no sentido aí de aproveitar as obras que você vem realizando ao longo desses 8 anos, você que foi reeleito, né, na cidade de São Manuel. E a gente começa então o programa perguntando para o senhor como é que o senhor avalia os 3 primeiros anos dessa gestão agora, da segunda gestão do senhor? Amantini, a segunda gestão ela é muito mais fácil do que a primeira. Você já foi prefeito, você sabe que quando você chega na prefeitura, né, principalmente de uma prefeitura, nas condições em que peguei lá em São Manuel, há que se fazer num primeiro mandato um grande esforço para organizar a casa. Organizar as despesas, né, tratar e conhecer adequadamente as fontes de receita, organizar os serviços, né, avançar no trabalho de qualificação e desenvolvimento do servidor público, porque em última instância quem executa as políticas públicas são os servidores de carreira e, acima de tudo, alinhar as expectativas e os anseios da população aquilo que foi estabelecido no seu compromisso de campanha quando da apresentação do plano de governo. Então, no primeiro mandato foi uma questão mais de organizar no primeiro e no segundo ano, depois nós conseguimos avançar bastante no terceiro e no quarto ano, mas no segundo mandato é como que se você já entrasse em campo com uma taça na mão, podendo realizar de forma efetiva um conjunto de ações que eram muito esperadas pela população de São Manuel. Esses 3 anos foram muito produtivos. Nós, inclusive, acabamos de encerrar uma avaliação do nosso plano de governo agora no primeiro trimestre de 2024. Nós temos 95% do plano de governo iniciado e 85% do plano de governo concluído. Contratamos, né, em 3 anos e 3 meses, 90 obras para o município de São Manuel, algo em torno de 70 milhões de reais, em todas as frentes que você possa imaginar. Fizemos grandes transformações na área de infraestrutura do município, investimos muito em segurança, muito na saúde, muito na educação, e a gente vai ao longo do programa aqui poder detalhar um pouquinho de todas as realizações, mas a nossa avaliação é que nós estamos chegando ao final do segundo mandato, tendo cumprido absolutamente todos os compromissos que assumimos com a população de São Manuel. Inclusive, prefeito Ricardo, quais são suas prioridades neste ano eleitoral? A prioridade é concluir tudo aquilo que começamos, né? Como eu disse, nós fizemos a contratação de 90 obras até 31 de março. Nós estamos com 42 obras em andamento no município. Agora, no dia 17 de junho, nós comemoramos o aniversário da cidade, então estabelecemos, Amantini, né, desde ontem, dia 15 de maio, uma programação para fazer uma série de entregas para o município. E até o dia 17 de julho, nesses 2 meses, nós vamos entregar e inaugurar 27 obras na cidade, né, inclusive como parte das comemorações do nosso aniversário. Esse ano, então, é um ano onde nós focamos toda a nossa energia na conclusão de tudo aquilo que viemos implementando ao longo dos 3 primeiros anos, e a nossa expectativa é fazer uma coisa que é inédita em São Manuel, né?
quero ser o primeiro prefeito que entrega o cargo sem deixar nenhuma obra inacabada no município. Quando eu assumi, eu tive que concluir obras de 2 prefeitos anteriores a mim, né? Concluímos todas essas obras, entregamos e mostramos à população que os trabalhos têm que ser de continuidade. Aquilo que um faz, o outro tem que continuar, porque, afinal de contas, ali nós temos aplicação de recursos e de dinheiro público. Então, esse é o grande desafio, encerrar o ano e o mandato com todos os compromissos honrados, sem deixar nada para trás. Tá, dá uns 2, 3 exemplos aí, enfim, quando o senhor achar conveniente, dessas grandes obras aí que o senhor pretende entregar até o final do ano. Olha, nós estamos agora bem no centro da cidade, pertinho da rodoviária de São Manuel, tem um complexo, ali funcionava a antiga creche Leonor Mendes de Barros, né? Um prédio muito antigo, difícil de ser reformado, seguindo as regras para ter uma creche. O que nós fizemos? É um quarteirão todo mantido. Né? Metade do quarteirão nós construímos uma creche nova. Era uma creche para 249 vagas, nós transformamos numa creche absolutamente nova, moderna, para 300 vagas. E a parte antiga nós dividimos em 3 partes. Né? Uma parte nós vamos colocar lá a nossa diretoria de saúde, que sai de um prédio alugado e vai para o próprio do município, todo estruturado e moderno. Uma segunda parte, onde nós vamos colocar a diretoria de promoção social, a diretoria da pessoa com deficiência, o CREAS, né, o serviço que é o nosso serviço de referência especializado da ciência social. Montamos um centro de recursos humanos para tratar das questões relacionadas ao servidor público e uma terceira parte onde nós estamos montando o arquivo público municipal, onde inclusive vai ficar o arquivo histórico do município. Então, esse é um exemplo de uma grande obra que a gente vai fazer as agora nos próximos 60 dias. A creche nova e as diretorias todas, mais o Centro de Recursos Humanos e o Arquivo Público, e depois, em setembro, a gente conclui entregando as instalações para a diretoria de saúde. Além disso, nós estamos revitalizando a estação ferroviária de São Manuel, que é um patrimônio histórico do município, exatamente, que a gente entrega e inaugura também agora, durante o período de comemoração do aniversário da cidade, uma obra muito esperada, porque depois que esse patrimônio foi concedido ao município, ficou lá, né? E nós fizemos toda uma revitalização, transformamos numa grande área de convivência, onde hoje nós realizamos lá uma série de eventos. A diretoria de turismo vai para a estação, nós temos lá um grupo de artesãos que trabalham com economia criativa dentro de um processo muito interessante. Nós estamos criando lá a Casa do Artesão, que vai funcionar de domingo a domingo, 30 dias por mês, o ano todo, e esse grupo vai ter um espaço, inclusive, para vender a sua produção. Esse é um outro exemplo importante. E uma série de obras de infraestrutura que a gente conclui até o final de outubro, praticamente eliminando todas as áreas de risco que nós tínhamos no município e que nos traziam grandes problemas, principalmente na época das chuvas mais intensas. Então, são 3 exemplos, você me pediu 3, eu estou dando 3, são 3 exemplos de grandes obras que nós estaremos entregando na população e concluindo até o final do ano agora. Certo. Prefeito, em 2023 a gente sabe que foi um ano difícil para os municípios, com a queda, sucessivas quedas, na verdade, né, de repasses aí dos recursos do fundo de participação dos municípios, do governo federal e também de ICMS aqui do governo estadual. A gente gostaria que o senhor falasse hoje para a população de São Manuel, enfim, para todos os telespectadores da nossa região, como é que está o orçamento e as contas da Prefeitura de São Manuel? Olha, as contas da Prefeitura de São Manuel estão equilibradas, né? Mas eu ouso aqui dizer que 2024 está muito mais difícil que 2023. Verdade? Muito mais difícil. Nós tivemos uma queda em 2023, mas acho que os municípios mais equilibrados, ainda os prefeitos tendo pela frente um ano para trabalhar algum desarranjo,
E agora, em 2024, a coisa é um pouco diferente. Nós sempre trabalhamos em São Manuel com orçamentos tecnicamente muito bem elaborados, com estudo de cenários. Aquilo que eu aprendi fazendo o orçamento na iniciativa privada, eu implementei dentro da Prefeitura de São Manuel. A gente faz um acompanhamento diário das receitas. A gente emite logo no segundo, terceiro dia, depois do fechamento do mês, uma fotografia, né, das receitas e das despesas. A gente acompanha o orçamento para passo praticamente semanalmente, né? Então, nós temos um bom sistema de informações que nos ajuda muito nisso, mas esse ano está bem mais difícil. Nós acabamos de fechar o primeiro quadrimestre, né? E nós temos no município de São Manuel, quando você pega o orçamento previsto com o realizado no quadrimestre, nós tivemos, né, uma queda de receita quase de 8 milhões, ela cai um pouco, a gente fecha as contas com um déficit orçamentário de 5 milhões e 900, porque nós tivemos um superávit nas receitas extra-orçamentárias, você sabe disso, né? Mas esse ano está mais difícil do que o ano passado. Está mais difícil porque as quedas elas estão mais acentuadas e, por incrível que pareça, o que está mais equilibrado hoje são as receitas tributárias, que são aquelas que são arrecadadas pelo próprio município, onde nós estamos 0 a 0. A União fecha o quadrimestre com déficit de receita de pouco mais de R$1.100.000 e o Estado com déficit de 6 milhões de reais por conta da queda do ICMS. Para uma cidade do nosso tamanho, muito dinheiro, né, você fechar o quadrimestre com déficit de orçamento em relação à despesa de 6 milhões de reais, é muita coisa, é muita coisa. Se você for fazer uma projeção, é claro que a conta não é bem essa, né, mas se a coisa continuar assim, corremos o risco de encerrar o ano, né, com uma receita de 15 a 16 milhões, menor do que aquela que nós previmos no nosso orçamento, lembrando ainda que lá em São Manuel nós fazemos sempre um orçamento muito conservador. Um orçamento real. Real. Não é fictício, real. Né, prefeito? Não é. Tanto, Amantini, que nós no mês de janeiro, já analisando o cenário e na perspectiva de uma queda real de receita, nós fizemos um contingenciamento de 13 milhões de reais no orçamento, né? Contingenciamos uma série de investimentos, né, que agora nem contingenciado mais estão, nós já cancelamos, até em razão de tudo que a gente tem, e também contingenciamos uma boa parte das despesas para fazer e buscar o equilíbrio fiscal que o Tribunal de Contas tanto cobra dos municípios. Vale a pena lembrar que, apesar das dificuldades, inclusive do ano passado, na avaliação de efetividade, na aplicação dos recursos que o Tribunal de Contas fez em relação ao ano de 2023, nos 644 municípios do estado de São Paulo, São Manuel ficou junto com outros 51 municípios, onde o tribunal disse que, efetivamente, esses 52 municípios aplicaram de forma efetiva os recursos públicos. Então, São Manuel está dentro dos 8% de municípios que, na avaliação do Tribunal de Contas, fizeram uma aplicação efetiva dos recursos públicos. Letra B, prefeito. Letra B. Letra B, é um o exemplo, índice de efetividade. Parabéns. Parabéns, que é um exemplo aí para os demais municípios, aí todo o interior paulista. Prefeito, o senhor veio da iniciativa privada com uma vasta experiência em gestão de recursos humanos. Então, queremos saber até que ponto, né, é benéfico, na verdade, essa utilização pode ser útil, né, essa expertise, essa bagagem em gestão para a sua atuação, para o seu mandato. Olha, para mim é de fundamental importância. Eu tive a oportunidade há uns dias atrás, quando nós tivemos aqui em Bauru mesmo a realização do evento anual do Tribunal de Contas, né, das regionais de Bauru e Marília, de dizer para o Amantini que na administração pública hoje não tem mais espaço para amadorismo. Exatamente. Né? Então, em que pese que nós somos levados a essa condição de executivo municipal através do voto, é muito importante que a população, ao escolher, escolha prefeitos com perfil de gestão, com conhecimento, com formação, porque a complexidade na administração pública é tão grande quanto a de qualquer negócio na iniciativa privada. Sim.
Isso Os mesmo. conceitos de administração, Camila, são absolutamente os mesmos, né? Na iniciativa privada, você tem receita, na gestão pública também você tem, na iniciativa privada você tem as despesas, na gestão pública também, na iniciativa privada a gente faz investimentos, na gestão pública também faz investimentos, na iniciativa privada nós precisamos ter times, né, e profissionais com alto nível de competência para executar aquilo que lhes é exigido, então, em termos de competências e habilidades para realizar o seu trabalho, seja aqueles que executam, sejam aqueles que têm as funções de gerenciamento e direção, e na administração pública também. Então, esse conjunto de coisas é muito importante, né, que o executivo principal do município, assim como um CEO dentro de uma organização da iniciativa privada, tenham para poder conduzir bem esta organização, né? Da mesma forma que você precisa, na iniciativa privada, apresentar resultados, na administração pública também. Claro. Porque lá, né, o grande acionista é o povo, né? É o povo que cobra, através da boa aplicação das políticas públicas, a utilização correta dos recursos que são oriundos do imposto que ele paga. Então, a carga de impostos, né, colocada sobre o lombo do cidadão brasileiro é muito grande e é muito importante que ele minimamente tenha uma retribuição adequada em termos de serviços públicos e de cuidados na cidade onde ele mora. Então, essa experiência em gestão, ela é fundamental para quem quer, na condição de prefeito, fazer um trabalho e entregar bons resultados para a população que o elegeu. O que muda um pouco é a ritualística, né? Até porque na iniciativa privada você tem uma flexibilidade maior, né? Na iniciativa privada, inclusive o aspecto relacionado à questão do direito, à questão jurídica, é diferente. Se não há proibição e você não fere aspectos éticos e morais, você pode fazer. Na gestão pública é diferente. Você só pode fazer, e absolutamente só pode fazer aquilo que a lei permite. Você pode até ter vontade de fazer alguma coisa que é espetacular, que é muito boa, mas se não tiver permissão legal, você não pode fazer, né? Então, essa é uma diferença fundamental e que, principalmente para a gente que vem da iniciativa privada, é preciso fazer um grande exercício, porque eu venho do mundo onde você tem que entregar resultados e rapidamente. Você tem flexibilidade para usar a criatividade, como disse, desde que respeitado aspectos éticos e morais, para apresentar resultado. Na gestão pública é diferente. Às vezes eu tenho a expertise para fazer alguma coisa mais rápido e que vai ter um bom resultado, mas não posso fazer porque a lei não me permite fazer daquele jeito. Então você tem que buscar conhecer todos os aspectos das permissões no serviço público para que você possa implementar soluções sem ferir a legislação e sem criar problemas para a sua administração. Mas, em linhas gerais, os princípios de administração e de gestão são absolutamente os mesmos. Perfeito. Prefeito, Tribunal de Contas a gente tem acompanhado, tem cobrado bastante planejamento dos municípios, né, das gestões municipais. O senhor, obviamente, é uma pessoa experiente, como já foi dito aqui, veio da iniciativa privada, levou grande parte dessa experiência também para a gestão pública. O que a gente gostaria de saber é se realmente São Manuel, a gestão do senhor, obviamente, planeja, juntamente com a sua equipe, faz um planejamento de todas as áreas antes de aplicar ou transformá-las em ações. Sem sombra de dúvidas. Aliás, o grande planejamento de qualquer governo deve ser apresentado no plano de governo, nas propostas que o mandatário tem para a população, propostas essas que serão validadas na urna. Então, tanto no meu primeiro mandato como no segundo mandato, né, a minha equipe, as pessoas que comigo trabalham, sabem que o foco nosso é no cumprimento do plano de governo. Nós cumprimos no primeiro mandato, de 2017 a 2020, com todas as dificuldades, a necessidade de reorganizar a cidade,
implementar um processo intenso de qualificação do servidor público, né? Mudar hábitos e costumes em razão das políticas que se praticavam até 2016 na cidade, né? Nós mesmo assim cumprimos 95% do plano de governo, porque nós tínhamos foco naquilo que havíamos planejado para a cidade, baseado num bom diagnóstico, né? Num alinhamento desse diagnóstico com os anseios e expectativas da população, para poder fazer exatamente aquilo que viesse de encontro às necessidades da população e da cidade de São Manuel. No segundo mandato, nós vamos bater os 100%. Algumas coisas, é claro, você não realiza, porque com o passar dos 4 anos, algumas coisas elas acabam ficando para trás, alguns programas que você quer trazer para o município e que tem a participação do governo do estado ou da União, eles acabam sendo extintos e você tem que fazer outra, mas nesse segundo mandato, com o planejamento que fizemos a partir do plano de governo, além de cumprir o plano originalmente apresentado, nós conseguimos realizar uma série de coisas a mais. Mas, Amantini, não se engane, planejamento é de fundamental importância para entregar as coisas que a cidade precisa. Se não tiver planejamento, e nós ouvimos isso, e o tribunal tem incessantemente colocado isso para os mandatários nos últimos anos, de que se não houver planejamento, você não consegue executar as coisas. A gente não pode esquecer que a administração pública ela tem um ambiente político. Sim. Né? E que a política, os políticos, eles vivem num mundo de extrema pluralidade. Ideologia diferente, percepções, maneiras de enxergar a questão pública diferente, o ambiente urbano, o ambiente rural. Aquilo que é essencial para um é absolutamente acidental para outro. Então, se você não planejar e não deixar muito claro para onde você vai e aonde os recursos públicos vão ser aplicados, né, o prefeito se perde no conjunto de demandas que, inclusive, os políticos vão fazer para ele. Então, você precisa ter um bom plano, firmeza e foco na condução desse plano e alinhar, principalmente, os recursos para que tudo aquilo que está previsto seja entregue para a população. Mas sem planejamento, não há sucesso hoje na administração pública. Certo. Ricardo, turismo, né? Todos nós sabemos que turismo é uma fonte geradora de emprego, né? De renda no município, principalmente nos municípios do interior, nosso centro-oeste paulista. Quais são os atrativos de São Manuel? Fale para todos que estão assistindo. São Manuel está numa região muito bonita. Nós estamos na cuesta da Serra de Botucatu. Nós, inclusive, temos lá um consórcio, que até então era um consórcio específico para tratar só questões do turismo, né, com 8 cidades. Né? São Manuel é uma dessas 8 cidades, São Manuel, Botucatu, Pratânia, Anhembi, Bofete, Pardinho, Avaré e Itatinga. 8 municípios, todos, né, no entorno da Serra de Botucatu, com uma série de atrativos muito bonitos, né, para a prática do turismo de aventura, para o turismo rural. Né? São Manuel, além dessas questões da natureza, tem um turismo religioso, né, dos mais importantes no estado de São Paulo, com 2 grandes datas e 2 grandes festas. Uma delas agora acontece no finzinho do mês de maio, que é a nossa festa de Corpus Christi, onde nós enfeitamos todas as ruas e temos um evento tradicional que já ultrapassa os 70 anos de existência. Né? Temos também a festa de Assunção de Nossa Senhora Aparecida, no dia 15 de agosto, no distrito de Aparecida de São Manuel, onde nós temos o 2º santuário mais antigo dedicado a Nossa Senhora no Brasil, e que é uma festa também. São festas que atraem no dia de Corpus da Procissão e no dia 15 de agosto, que é o clímax da festa de Nossa Senhora, mais de 20 mil turistas, né? Então, e a gente tem apostado, Camila, Amantini, muito no turismo em São Manuel, né? O nosso diretor de turismo, que é o Tiago Donini, tem feito um trabalho espetacular.
Na minha gestão, São Manuel se transformou em município de interesse turístico. Então, hoje, nós, todo ano, recebemos recursos extras da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para fazer investimento nos nossos atrativos turísticos. Nesses anos, nós reformamos o Museu Histórico e Pedagógico Padre Manuel da Nóbrega de São Manuel, que é um equipamento público espetacular, um dos museus mais bonitos e mais ricos do Estado de São Paulo. Nós reformamos a nossa Praça da Rodoviária, que é uma praça muito bonita. E inauguramos ontem, dia 15 de maio, o Mercado Municipal, um equipamento que foi fundado em 1952 e até então não tinha recebido uma revitalização, ficou maravilhoso. Recebemos, inclusive, representantes da Secretaria de Turismo para participar do evento de inauguração. Estamos revitalizando a estação ferroviária, que é um outro atrativo turístico. Construímos um parque linear, o primeiro parque linear na cidade de São Manuel, numa área que era muito degradada. Ficou um negócio espetacular, né, com pista de caminhadas, ciclovias. Plantamos nesse lugar mais de 1.400 árvores nativas e frutíferas, né, onde a população, hoje os turistas se divertem nesse parque, muito, muito bonito. Temos em São Manuel o Clube de Campo e Náutica Água Nova São Manuel, que é um atrativo turístico espetacular, onde a gente aproveita as belezas da represa do Rio Tietê, que fica a montante da barragem de Barra Bonita e banha o município de São Manuel. E nós temos fazendas históricas em São Manuel, pelo menos 3 grandes fazendas, que já uma delas, inclusive, com toda uma estrutura para receber turismo hoje. E tudo isso aconteceu de forma efetiva nos últimos 6 anos, né? Então, um trabalho muito intenso. Nós temos trazido eventos de nível nacional, rally para São Manuel. A gente tem tido nesses eventos 100% de ocupação nos hotéis da cidade, comércio muito contente, né? Com a ação do turismo que potencializa a venda dos nossos produtos. E nós hoje temos alguns atrativos na área do fast food muito importantes. São Manuel é muito famosa pela empada que lá produz, né? Nós temos os pastéis, nós temos algumas lanchonetes tradicionais, como pizzaria, que dentro do contexto geral, né, do turismo, tem ajudado o São Manuel a avançar bastante. Não só apresentando uma cidade muito mais atrativa para aqueles que nos vêm visitar, mas principalmente porque o turismo tem sido hoje um fiel da balança na geração de emprego e gerando renda no município de São Manuel e em toda a nossa região. Pontos turísticos não faltam, então. Não falta. A nossa região é Parabéns. muito bonita. A região da Serra de Botucatu, realmente ela é fantástica, principalmente para quem gosta da natureza, quem gosta de esportes radicais. Nós temos boas atrações, né, que o turista, não só da nossa região, mas do nosso estado e do Brasil, pode vir aqui, que ele vai ser bem recebido e vai se divertir muito. Tá. Para encerrar, então, o nosso primeiro bloco, em primeiro lugar, deixar um abraço para a Bruna, assessora de imprensa do senhor, que costurou essa ponte aí para a gente viabilizar essa entrevista. Muito obrigado a Bruna, que está acompanhando aqui nos estúdios da Diário do Brasil a entrevista do prefeito Ricardo. Para a gente encerrar o primeiro bloco, então, gostaria que o senhor falasse. O senhor não é apenas prefeito de São Manuel, mas também faz parte da diretoria do consórcio intermunicipal da hidrovia Tietê-Paraná. E parece ter um grande projeto aí em andamento para concretizar uma antiga discussão, uma grande necessidade ali da região, que é a construção de uma usina de resíduos sólidos. Fala um pouquinho para a gente como é que está esse projeto. Olha, esse é um projeto que a gente começa lá nos idos de 2017, né, a discutir com todos os prefeitos do consórcio intermunicipal dos vales do Rio Tietê e Paraná, né, que agrega 34 municípios, na época ainda sob a presidência do nosso querido amigo Du Barreto, né. Esse processo continua depois com o Toninho na presidência, e hoje, né, vai chegando no momento de apresentar um resultado muito importante sobre a presidência do Dr. Rui, que é o prefeito de Dois Córregos, né. Nós tivemos em Jaú
agora na segunda e terça-feira, dias 14 e 15 de maio, um encontro, né, que foi organizado pela FENACOP e que é a Federação dos Consórcios, né, do Brasil, através do presidente do conselho da entidade, o senhor Edson, né, onde se discutiu uma série de coisas, mas, acima de tudo, muitas questões voltadas ao meio ambiente, né? Certo. Através do consórcio, já foi adquirida uma usina itinerante para processamento de resíduos da construção civil, onde todos os municípios podem agendar, muito simples de usar, basta um licenciamento junto à CETESB e um local com rampa para receber essa usina. Vamos receber no consórcio agora a segunda usina, que são 34 municípios, então elas vão poder atender de forma mais efetiva esses 34 municípios. E no evento agora de terça-feira, né, deu-se um passo muito importante para concretizar esse trabalho que o consórcio vem exercitando para colocar em prática nos últimos 7 anos, que é a construção, né, na nossa região, de uma usina para tratamento de lixo, do lixo urbano, dos resíduos urbanos, né, de forma regionalizada. Então, um investimento, a gente está tendo o apoio da equipe de meio ambiente da FENACOM, e há a expectativa de termos o primeiro investimento nessa área para a construção de uma usina de tratamento de lixo que vai atender a região, não só Dois Córregos, mas as cidades circunvizinhas, né, num investimento inicial de 11 milhões de reais, com recursos do PAT, portanto, recursos a fundo perdido, os municípios não vão precisar colocar dinheiro. Esse processo está avançando muito rapidamente e, à medida que a gente tenha essa experiência, a gente abre a porta para que, através do consórcio, a gente possa ter outras unidades e, quiçá, daqui a uns anos, todos os municípios, né, que fazem parte do consórcio intermunicipal dos vales do Tietê e do Paraná possam estar organizados e resolvendo, trazendo uma solução ambientalmente correta para o tratamento dos resíduos urbanos, né, através dessas usinas de processamento de lixo, né, que vão, além do que, trazer uma economia bastante significativa, porque cuidar do lixo nos municípios isoladamente hoje custa muito para os municípios. Essas soluções regionalizadas, elas otimizam recursos, além de ambientalmente ser mais corretas, porque não vai mais enterrar o lixo, sim, você vai processar e vai transformar ele, inclusive, em recursos que podem ser reaplicados nas questões ambientais. Você traz uma economia para os cofres municipais, e é isso que o consórcio tem trabalhado efetivamente nos últimos anos para conseguir. Uma pausa para o intervalo. Programa Viva o Voto, prefeitas e prefeitos da região. Volta em instantes. Estamos de volta com mais uma edição do Viva o Voto, prefeitas e prefeitos da nossa região. E hoje recebendo o prefeito de São Manuel, Ricardo Salaro Neto. Prefeito, vamos fazer agora uma pauta um pouquinho mais política, né, saber como é que estão as movimentações para esse processo eleitoral desse ano. Mas antes a gente gostaria de saber do senhor que é filiado ao PSD, do Gilberto Kassab, que é secretário do governador Tarcísio, um homem forte, inclusive, do governo Tarcísio. A gente gostaria de saber do senhor como é que está o relacionamento do senhor, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal. Olha, São Manuel, na nossa administração, e foi assim desde o primeiro mandato, nós sempre mantemos bom relacionamento, tanto com o governo do estado quanto com o governo federal, né? São Manuel, nesses anos todos, tem recebido recursos. A gente falava, inclusive, um pouquinho no primeiro bloco, que nesse primeiro quadrimestre, né, o que minimizou um pouco a queda de receita foram as receitas orçamentárias, que são provenientes de emendas, inclusive de convênios que são entabulados entre o município e os entes da federação, seja o estado, seja a União.
Então, esse é um relacionamento muito bom. Né? Especificamente, né, com o governo do Estado agora, a gente tem mantido uma relação bastante estreita. O governador Tarcísio tem honrado os compromissos assumidos com o município. Né? A semana passada mesmo nós tivemos no Palácio dos Bandeirantes, né, assinando mais convênios que trazem mais recursos para São Manuel. E a União tem feito os repasses que são de praxe, né, e dentro das receitas que a ela compete, muito na linha daquilo que aconteceu o ano passado. Né? Mas nós temos ainda assim alguns convênios que nós estamos executando com recursos do governo federal, né? E isso nos leva a concluir de que, de alguma forma, tanto a União quanto o Estado têm, dentro daquilo que é possível, ajudado o município de São Manuel a fazer o enfrentamento, né, na execução das políticas públicas e também contribuindo bastante para os investimentos que a gente tem feito lá na cidade. Relacionamento, então, Amandinho, é muito bom. Né? Seja do ponto de vista da relação e da busca de recursos, seja do ponto de vista político, porque a gente sempre adotou uma postura muito harmoniosa em relação ao Estado e à União, independente dos seus mandatários, né? Porque o que interessa para nós, claro, é trazer benefícios e melhorar as condições da população de São Manuel, e para isso o diálogo com o governo do Estado, o diálogo com a União precisam estar sempre abertos e sendo feito de maneira muito tranquila em todos os tempos. Certo. Na opinião do senhor, a nossa região precisa ter mais representantes, ou seja, mais deputados, tanto na LESP, Assembleia Legislativa, como também no Congresso Nacional? Olha, essa é uma pergunta que eu converso muito com os colegas prefeitos, né? Acho que já tive a oportunidade de falar alguma coisa, inclusive com a Alantinho. Infelizmente, as últimas eleições deixaram a nossa região capenga, né? Nós temos muitos amigos deputados, né, e que ajudam a região, mas são deputados que também têm compromissos com outras regiões. Nós perdemos representantes importantíssimos aqui da nossa região que ajudavam muito as cidades aqui da região de Bauru, da região de Botucatu, da região de Jaú, né, Mantini? E que nos fazem uma falta muito grande. Nas últimas eleições, né, nós perdemos, por exemplo, aqui de Bauru, que tinha uma relação com todas as cidades da região, né, o deputado Rodrigo Agostinho. Nós perdemos o Fernando Cury lá de Botucatu, né? E não houve em contrapartida a eleição de alguém que fosse filho da região para facilitar essa interlocução e ter para os municípios essa representatividade através da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional. Claro que os prefeitos eles acabam desenvolvendo outras relações. Nós temos muitos deputados, tanto deputados estaduais como deputados federais, que têm nos ajudado em São Manuel, mas sem sombra de dúvidas, filhos da terra, tanto na LESP quanto no Congresso Nacional, fazem muita falta para a gente poder ter uma relação mais próxima e mais contínua, né, com o Estado e com a União. Isso é uma questão que precisa ser discutida a nível político na nossa região, para que nas próximas eleições, né, nós possamos ter representantes aqui da terra para nos ajudar a enfrentar os grandes desafios que as cidades da região têm, principalmente no que diz respeito a recursos. Claro, um deputado distrital que conhece bem a região, que está sempre presente, obviamente facilita o trabalho, né? E a união dos prefeitos no sentido de levar as demandas e viabilizar realmente obras importantes, serviços e programas importantes na nossa região central, né, prefeito? Eu acho que o sistema que nós temos, né, para a eleição dos deputados, né,
onde não há uma preocupação com essa questão da regionalização, né? Você citou aí o voto distrital, né? Seja o distrital puro, seja o distritão, tem uma série de propostas aí sendo discutidas, né? Seria muito importante que avançasse nesse intervalo entre a última eleição e a próxima, para que a gente pudesse ter uma representatividade mais equilibrada dentro do Estado, né? Seja na esfera estadual, seja na esfera federal. Mas isso ainda não é uma realidade, Não. ao que me parece um pouco longe de acontecer, mas que seria muito bom pensando nas cidades, né? E falamos um pouquinho da parte política, e como é que o senhor vê também, já que o senhor além de ser gestor de São Manuel, também é diretor do consórcio da hidrovia, pouco tem se discutido também nos últimos anos aí o desenvolvimento regional, integrado, vocacionado, as associações de municípios que tinha, a ANSESP ali do nosso lado, a MEP pro lado de cá. O senhor não acha que está faltando realmente resgatar um pouco o trabalho dessas associações municipalistas, esses movimentos municipalistas, no sentido de realmente discutir mais os problemas regionais de forma integrada, em conjunto, para também buscar soluções em conjunto? A união faz a força? Olha, não existe outra alternativa hoje a não ser ir buscar, para muitos dos nossos problemas, as soluções regionalizadas, né? E eu vejo que há um movimento muito grande nesse sentido, né? Seja através de provocações que são feitas pelo governo do Estado, seja através de provocações que são feitas pela própria União. Inclusive, em relação à própria evolução e modernização da legislação que norteia, de um tempo para cá, a gestão pública. Um exemplo, novo marco do saneamento. Isso. Né? Para muitas coisas, onde os municípios isoladamente, até pouco tempo atrás, conseguiam recursos para desenvolver atividades no âmbito da sua jurisdição, daqui para frente não tem mais, né? Ou a solução é regionalizada, né? E, portanto, os recursos devem ser buscados para resolver problemas que são comuns naquela região, né? Que pode envolver 2, 3, 4, 10, 15, 20 municípios e até mais, ou não vai ter mais recurso para isso. Então, mais do que a necessidade de discutir as coisas regionalizadamente, agora passa a ser uma obrigação, inclusive uma questão de sobrevivência, certo, em relação à busca de recursos para determinadas políticas públicas, porque a própria legislação já define que para determinados aspectos, projetos e programas, os recursos só serão disponibilizados, né, para a utilização na solução de questões que são regionais. Então, eu acho que isso tem um avanço. Nós tivemos, isso se repete agora, mas nós tivemos um problema muito sério em 2020 e 2021, que foi o advento da pandemia da Covid, que interrompeu um ciclo que vinha crescendo, sendo construído na discussão e na busca de alternativas regionalizadas, né? Porque as cidades tiveram que praticamente por 2 anos, e ainda vivem o reflexo disso, parar com tudo para cuidar da questão da pandemia, né? Para cuidar da vida. Então, isso causou um atraso, inclusive na questão da regulamentação, dessas políticas, onde há um incentivo e a obrigação de se buscar soluções regionalizadas. Agora que nós estamos discutindo, né, na questão do saneamento, as rurais, a divisão do estado de São Paulo para se discutir questões de água e de esgoto de forma regionalizada, né? Que é uma exigência que já vem do marco que foi lá votado e aprovado em 2019, né? Inclusive com uma série de metas que se avizinham aí que precisam ser cumpridas. Então eu acho que essa é uma discussão que tende a se acalorar e a crescer daqui para frente, né? Acho que perdemos um pouco
o ritmo que está sendo recuperado agora em razão dos outros problemas e principalmente da pandemia, né? Mas é inevitável que essa seja uma discussão, né, que precise e vá ser feita, né, principalmente dentro dos consórcios e das associações de município, porque existem muitas soluções, né, para os problemas que são comuns a todas as cidades que a gente pode fazer de forma utilizada se nós nos juntarmos, porque como você bem disse, né, quando a gente fala de recurso, a união faz a força. A união faz a força, não tenha dúvida disso. Prefeito Ricardo, antes de nós encerrarmos o Viva o Voto desta edição, gostaríamos de saber, nós sabemos que estamos vivenciando o período pré-eleitoral. Então, nós gostaríamos de saber como estão as articulações e movimentações eleitorais no município de São Manuel. Bom, a gente já vive o momento das pré-candidaturas, né? E lá em São Manuel, nós quebramos, através da nossa administração, principalmente da minha eleição, um ciclo político que durava quase 35 anos, né? Com uma proposta de trazer mudanças inovadoras, né? E de transformar a nossa cidade. Conseguimos fazer isso nesses 8 anos, né? É muito importante a gente continuar esse processo, nessa linha e nesse rumo que nós demos para a cidade. Então, nós já definimos, né, como pré-candidata para continuar esse projeto de transformação para São Manuel, a nossa vice-prefeita Márcia de Oliveira, né, que está como pré-candidata. Temos aí o advento depois das convenções, certo, e tudo mais. Ela é pré-candidata, é filiada ao PSD também, né? É a primeira mulher que ocupa um cargo no executivo como vice-prefeita e é a primeira mulher que também vai disputar, se candidata, né, a isso, é uma pré-candidata para buscar, através de uma disputa nas eleições, ocupar o cargo no Executivo Municipal, né? Como pré-candidato a vice, nós temos lá o Tássio Bertoso, inclusive ele é o nosso diretor de administração, né, que está afiliado ao MDB. Então, do lado do governo, se assim a gente pode dizer, né, Martins, porque sempre tem a posição e a oposição, do lado do governo já existe uma definição de pré-candidatura da Márcia de Oliveira como pré-candidata a prefeito e do Tássio Bertoso como pré-candidato a vice. Na oposição, nós já temos também uma outra dupla definida como pré-candidatos, né? E ainda na oposição, existe lá em São Manuel mais quatro cidadãos que se apresentam como pré-candidatos, né? Mas ainda a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é certo que em São Manuel, para as próximas eleições, nós vamos ter no mínimo 3 candidatos, né? Um candidato representando o governo atual, que é o candidato da oposição, né? Mas nós devemos ter, pelo menos na oposição, 2 candidatos, né, que vão disputar, pleiteando aí a ocupar a cadeira do Executivo a partir de janeiro de 2025. Então as coisas estão caminhando, nem tudo definido ainda, mas faz parte do jogo político, né? E eu só espero que esse processo transcorra bem e que os candidatos respeitem a população, né? Claro. Que apresentem bons programas e bons projetos de governo, né? Coisas concretas, alinhadas com as necessidades e com os desafios de futuro que a cidade tem, que ainda são muitos, né? Para que a população possa escolher e que a população faça uma boa escolha para que São Manuel continue se desenvolvendo. Prefeito, uma última pergunta aí. O senhor é uma pessoa experiente, vai deixar no final do ano o Executivo, a Prefeitura de São Manuel. Tem muitos jovens querendo entrar na política, o Executivo principalmente. Fala um pouquinho da importância aí para a juventude, as pessoas que realmente queiram entrar na política, seja no Legislativo, mas principalmente no Executivo. Quais são os princípios, os pilares, os berços que deve ter
realmente no sentido de fazer a gestão de um município? Olha, primeira questão importante, né, que eu gosto sempre de falar é que na política não existe cadeira vazia, né? Agora, quem nós vamos colocar nessa cadeira é que pode determinar o futuro da nossa cidade. Nós estamos falando agora de eleições municipais, né, da nossa cidade, né? E a gente sempre tem que olhar, né, qual é a expectativa e qual é o anseio daquele que a gente quer ver à frente da nossa cidade. Sempre olhando o bem comum. Sempre olhando o bem comum e a atuação inconteste voltada para o interesse público, né? Então, as pessoas do bem, principalmente os jovens, que têm essa vontade, seja por vocação, seja por vontade de colaborar com o desenvolvimento da cidade onde mora, né? Se preparem para isso, se preparem para isso, né? Se preparem buscando competências de gestão, se for para o executivo, se for para o legislativo, tenham bem em mente qual é o papel de um vereador, porque grande parte das pessoas que se elegem para o legislativo depois se frustram porque querem lá exercer a função de executivo, e esse não é o papel do legislativo. O papel do legislativo é acompanhar a execução do plano de governo daquele que foi eleito para executar, fiscalizar, levar e ser um interlocutor do povo como executivo para ir levando e atualizando as demandas, mas ele tem um papel muito mais de fiscalização, de solicitação e de levar demandas do que de execução. A gente vê muitas vezes, né, vereador fazer um pequeno plano de trabalho onde ele está dizendo que vai trazer escola, que vai fazer... Isso não é função dele, né? Então, é preciso entender, se você vai para o legislativo, qual é o papel do vereador. Assim como, para ocupar a cadeira do executivo, há que se fazer uma análise se tem todas as competências e habilidades, né, de gestão, na área de planejamento, na área financeira, na área de gestão de pessoas, na área de projetos, né? E principalmente se tem uma visão ampla de quais são as políticas públicas e de qual é o seu papel e o seu dever enquanto gestor público, que é fazer as coisas voltadas para o interesse público e atuar com políticas que sejam para todos e não para meia dúzia ou para pequenos grupos, né? Na nossa administração, a gente, Camila, adotou alguns lemas lá que são muito importantes e que, na minha opinião, definiram o sucesso da nossa gestão, né? Bom, primeiro, um governo ético, honesto, transparente. Acho que são 3 coisas importantes, né? A ética, a transparência e a honestidade. E, além disso, né, ter regras como essas que a gente implementou em São Manuel, que são muito importantes. Lá, o que pode para um, pode para todos, e o que não pode para um, não pode para ninguém, né? Eu costumo dizer que nem para minha mãe. Sem privilégios, né? Não tem, porque o administrador público, ele administra para todos. Não para privilegiar este ou aquele segmento, ou aquela parcela, é para fazer para todos, né? Então, é muito importante que quem tem essa vontade, né, esteja preparado para isso. Eu repito, na administração pública, hoje, não há mais espaço para amadorismo. Outra questão importante, né, a gestão pública ela é extremamente regrada. Você tem que aprender a fazer e a cumprir e a honrar os compromissos de acordo com as regras da administração pública. E aí tem toda uma legislação que precisa ser seguida, né? O tempo na administração pública é muito diferente do tempo na iniciativa privada, né? Então, às vezes a gente vê gente muito apressadinha achando que vai chegar lá e vai resolver tudo do dia para a noite. Isso não existe na administração pública. A ritualística na administração pública, os conceitos de administração são os mesmos, mas a ritualística é diferente. Os tempos são diferentes. Então, a inovação, o uso da tecnologia, né, montar equipes competentes é que podem fazer a diferença entre o tempo que você vai demorar para implementar
e atender as necessidades da população. Para isso, precisa estar Armantini e Camila muito bem preparado. E, acima de tudo, conhecer quais são os problemas, os desafios e para poder apresentar para a população as soluções mais adequadas para enfrentá-los, né, para mitigá-los e para resolvê-los. Sábios conselhos de quem entende aí os conselhos sábios do prefeito do município de São Manuel. Agradecemos ao prefeito Ricardo Salaro Neto pela presença, mais uma vez, ao jornalista José Eduardo Armantini e a você, telespectador, por ter acompanhado essa edição do Viva o Voto, prefeitas e prefeitos da nossa região. Para ver ou rever as demais entrevistas do Viva o Voto, confira as nossas redes sociais. Até o próximo programa.